Gravando, presidente. Obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Iniciamos formalmente a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas, sessão do dia 21 de março de 2024. Eu, Ítalo Simonato, vou conduzir os trabalhos de hoje. Também na composição da Câmara, Dr. Samuel Iema, Dr. Rafael Zulli, Dr. João Marcelo de Oliveira, Dr. Tiago Dias Negrão pela representação fiscal, além da presença dos colegas advogados, doutora Adélia, doutor José Carlos, que sustentarão oralmente suas razões recursais, né? Agradeço a gentileza dos colegas de prestigiar a Câmara. Informo, como sempre, que essa gravação ela vai estar ao seu término disponibilizada no canal do Tite, no YouTube. Por isso, peço então a gentileza dos colegas de deixar os microfones desligados para evitarem ruídos e interrupções, só acionando quando forem falar. Solicito aos colegas advogados brevidade e objetividade de suas defesas orais e aos colegas juízes igualmente, né, brevidade e objetividade na leitura dos votos. Vamos iniciar aqui pelo auto de infração 451.399, Specialty Electronic Materials, Comércio de Produtos Químicos do Brasil Limitado. É um processo de relatoria do Dr. Samuel, mas o voto já foi lido, já foi feita sustentação oral pela doutora Adélia, inclusive recentemente, né? Então, até para otimizar toda essa questão, eu vou passar para a leitura do voto vista do Dr. João Marcelo. Eu estou até abrindo aqui o sistema para que o Dr. João Marcelo possa lançar o voto dele, e aí a gente já começa desse ponto. Fica à vontade, Dr. João Marcelo. Senhor presidente, muito obrigado. Já fiz o registro. Gostaria de ver se você já consegue acompanhar também. Tá aparecendo aqui tudo certo. Fica à vontade. Obrigado. Então, vamos lá. É um caso recente, né? Como o senhor presidente já comentou, eu havia pedido vistas desse caso e vou passar a ler rapidamente o voto. Voto de vista. Não obstante os firmes fundamentos adotados pelo ilustre relator, de quem adota o relatório e rendo minhas sinceras homenagens, pedi vista para data vênia analisar com mais vagar os argumentos manejados pela ilustre representação fiscal. Adianto que, após refletir, concordo integralmente com todos os fundamentos empregados pelo ilustre relator, convencendo-me de suas razões e adotando-as como minhas. Importante esclarecer que o limite judicante dessa instância administrativa é restrito aos julgamentos dos itens 2 e 3 do AIM, vez que os demais itens foram confessados e pagos pelo contribuinte. Conforme bem apontado pelo ilustre relator em seu voto, os itens remanescentes em julgamento derivam de eventos ocorridos como resultado de uma operação societária, na qual a autuada adquiriu, em 1º de fevereiro de 2018, as folhas 851, um estabelecimento que anteriormente pertencia à empresa Down Brasil Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada, que foi definitivamente baixada somente em 15 de 8 de 2019, conforme consta de folhas 10 e 12. No item 2,
O fisco glosa de ofício o crédito da recorrente, vez que ela não estaria listada como destinatário emitente de 10 documentos fiscais que foram utilizados para justificar a dedução do ICMS creditado, folhas 519, sendo que o doutor julgador de piso entendeu como improcedente a autuação, pois considerou que foi demonstrado que a Down Brasil, Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitadas, encerrou sua atividade em janeiro e que suas operações foram absorvidas pela autuada a partir de fevereiro de 19. Por outro lado, a indústria de representação fiscal entende que a autuada não teria a possibilidade de reivindicar o direito ao crédito, pois teria admitido a violação de escrituração indevida no item 7 da IN. Pois bem, como bem destacado no voto do ilustre relator, em seus itens 20 e 22, as notas fiscais não se tratam dos mesmos documentos, sendo que as acusações descritas no item 2 e 7 têm como objeto documentos fiscais distintos. Não obstante, perfiro-me com o entendimento esposado no voto do ilustre relator, no sentido de que não podemos aceitar a argumentação apresentada pela ilustre representação fiscal de que não ocorreu alguma forma de sucessão empresarial nesse caso, com base na alegação de que a autuada não adquiriu a totalidade do estabelecimento da Down Brasil, Indústria e Comércio de Produtos Químicos Limitada, seja tanto pelo princípio da não surpresa, visto que tal alegação não foi suscitada até a fase de julgamento monocrático, quanto pelo entendimento de que a simples enumeração dos bens objeto da aquisição no contrato de transferência de ativos não é adequada para sustentar a alegação de que houve apenas uma compra parcial de ativos e não a aquisição completa do estabelecimento, vez que, conforme bem destacado no voto do ilustre relator, itens 24 e 25, o próprio autor do feito confirma em seu relatório circunstanciado, as folhas 18, que o descritivo dos bens e valores envolvidos na aludida operação são compatíveis com a aquisição integral do referido estabelecimento. Por esse motivo, perfiro-me com a acertada decisão de primeira instância, no sentido de que a acusação fiscal desse item não merece prosperar. Quanto ao item 3, com base no já exposto, maiormente porque constatamos que houve de fato a incorporação do estabelecimento, o que acarreta a sucessão de direitos e obrigações, nos parece evidente que a recorrente tem direito à apropriação e utilização do saldo credor de ICMS recebido como resultado da operação societária, sendo que, mais uma vez, perfiro-me ao douto julgador de primeira instância e também considero que a acusação feita no item 3 não merece prosperar, o que se alinha perfeitamente aos precedentes citados no voto condutor. No mais, acompanho o voto muito bem elaborado pelo ilustre relator, a quem rendo minhas homenagens. Dispositivo. Ante o exposto, conheço do recurso de ofício e no mérito nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como eu voto, submeto aos meus pares para apreciação e devolvo a palavra ao seu presidente. Muito obrigado. Agradeço, doutor João Marcelo, obrigado pela leitura. É um voto de convergência, né? Concordando aqui com o voto de relatoria, mas de qualquer forma eu pergunto ao ilustre relator, doutor Samuel, se tem alguma consideração. Sem considerações, presidente, e queria apenas parabenizar o doutor João pelo voto. E bom dia a todos. Obrigado, doutor Samuel. Doutor, consegue confirmar aí o voto, tá? Pergunto então ao doutor Tiago, pela representação fiscal, se tem alguma consideração nesse caso. Presidente, apenas parabenizo o relator e o doutor João Marcelo também pelos votos, né? Entendo que é uma interpretação possível dos fatos. Me chama a atenção também o fato do fisco não ter indicado nenhum assim contexto de dolo, fraude, simulação nesse caso, né? Foi mais uma questão formal mesmo, então eu vejo que é uma interpretação possível e parabenizo os dois pelos votos. Obrigado. Agradeço, doutor Tiago. Doutor Zulli, alguma consideração nesse caso? Não, sem consideração. Eu já tinha examinado o processo e esse seria também o meu entendimento, porque efetivamente me parece que foi tudo feito dentro da sua justeza, tá? Então, eu estou acompanhando não só o relator, como agora o ponto de vista. Perfeito, agradeço. Doutor Zulli, também parabenizo os votos, né, tanto de relatoria quanto de vista. Não vejo razão alguma para divergir do entendimento que foi colocado aqui. Também vou acompanhar o voto. Encerro o debate e faço aqui a verificação do quórum.
Todos confirmaram. Inicio votação. Oswaldo, na minha presença, eu confirmei umas 10 vezes aqui, ela foi, que eu continuo na tela com confirmar a presença. Para mim tinha sumido aqui da confirmação, então não apareceu. Agora foi. Foi, tá. Talento, então, o sistema. É o sistema mesmo. Fazenda, o sistema da Fazenda Talento. O voto apareceu aqui, Zuli. Encerro, portanto, votação. Doutora Adélia, prevaleceu o voto de relatoria, que conheceu do recurso de ofício e negou provimento, mantendo a decisão de primeira instância, que já tinha cancelado esses itens acusatórios. Tá bom? Agradeço pela presença. Eu agradeço a todos também. Tenham um bom término aí. Já estamos na quinta-feira, né? Bom final de semana a todos. Obrigado. Obrigada. Tchau, Até breve. Tchau, tchau. Até. Encerro aqui o julgamento, prevalecendo o voto de relatoria, Dr. Samuel. Partimos, então, para o auto de infração 4.152.504, R. Moura, Comércio de Cereais, minha relatoria. Estão presentes aqui o Dr. João Carlos, Dr. Rubens. Inclusive, questiono qual dos advogados fará a sustentação oral aqui para mim, para que eu possa registrar. Estão me ouvindo? Sim, estou, doutor. Bom dia, doutor. Um Bom abraço. dia. Grande prazer em rever o Tiago, o João Marcelo, o meu ex-colega de trabalho, ex-alunos, né? Eu estou acompanhando o doutor Rubens. O doutor Rubens é o advogado titular do caso. E ele me pediu apenas para passar algumas orientações. A sustentação oral, na verdade, será feita por ele. Tá bom. Eu estou aqui porque, se tiver algum outro assunto que a gente puder abordar, eu complemento com ele, mas a sustentação será feita por ele. Okay? Perfeito. Agradeço. Depois eu vou gravar. Antes de passar a palavra para o Dr. Rubens, eu vou só contextualizar muito brevemente aqui. Ok. É um auto de infração com 2 acusações fiscais. A primeira delas de creditamento indevido do ICMS, períodos de 2019, 20, 21 e 22, relativa ao lançamento no campus 57, outros créditos da GIA sem a comprovação regulamentar. Diz a acusação fiscal que o contribuinte foi notificado a comprovar a origem dos créditos, apresentou alguns documentos, mas que não teria fundamentação legal. E o outro item infracional relativo à obrigação acessória de solicitar o cancelamento dos documentos fiscais que foram relacionados aqui após decorrido o prazo regulamentar. Esse processo foi julgado regularmente, processado regularmente, houve decisão mantendo integralmente o auto de infração, da qual sucedeu-se a interposição de recurso ordinário aqui sobre minha lavra. Acho que é o suficiente. Passo então a palavra ao Dr. Rubens para que possa realizar a sustentação oral. Bom dia, Dr. Rubens. A palavra é do senhor. O áudio está desligado. O áudio dele está desligado? Tá. Deixa eu avisar ele aqui. Agora acho que para mim parece que está travado. Eu nem sei se ele está conectado. Agora sim, Dr. Rubens, me escuta? O seu áudio está desconectado. Você consegue acionar aí? Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado. Seu áudio, eles não estão te ouvindo. É que você não abriu, abre o microfone, ele já deu a palavra para você.
Bom dia. Bom dia. Dr. Rubens, fica à vontade aí para a sustentação oral. Palavra do senhor. Bom dia. Bom dia. Estava com o áudio desligado aqui. Bom dia. A palavra é minha? Sim. Sim, fica à vontade. Ótimo. Bom dia, senhor presidente, senhor vice-presidente, componentes da 6ª Câmara do TIT. Prazer aqui estar conversando com os senhores. Estou aqui para fazer a manifestação oral. Meu nome é Rubens, em conjunto com o outro advogado que compõe a representação da empresa, que é o Dr. José Carlos. E eu queria começar a nossa argumentação aqui com relação à infração descrita no item 1 do auto de infração, que é a infração relativa a créditos do imposto. Se nós observarmos aqui a descrição que o auditor colocou no auto, a infração é de crédito indevido de ICMS sem comprovação regular. Quando nós fomos estudar a capitulação da multa, nós encontramos uma capitulação mais específica para essa infração do que a adotada pelo auditor fiscal. Nós temos que, quando duas regras são conflitantes, aplica-se inicialmente a norma que é hierarquicamente superior, que deve prevalecer sobre as duas. No caso aqui, as regras elas são do mesmo nível, né? E nós temos uma regra específica, disciplinada na relação das multas, que ela deve ser privilegiada em detrimento da mais geral. O auditor fiscal, então, capturou a multa no artigo 85, inciso 2, a linha J, que diz: crédito indevido do imposto, em hipótese não prevista nas alíneas anteriores. E nós entendemos que a capitulação dessa multa deve ser modificada para a linha F, transferência ou recebimento de crédito do imposto entre estabelecimentos ou a sua utilização pelo estabelecimento detentor, em hipótese não permitida ou sem autorização ou vício fiscal, bem como sem observância de outros requisitos previstos na legislação. Nesse caso aqui, então, nós temos uma multa equivalente a 50% do valor da operação, que é diferente da aplicada pelo auditor fiscal de 100%. Com relação à infração tratada no item 2, nós entendemos que trata-se de uma infração meramente regulamentar e nosso requerimento é que ela seja relevada por esse ilustre tribunal administrativo. Temos também problemas com base na atualização da base da multa, problemas também com relação ao OSF, né, de fiscalização, que estava vencida quando, no decorrer da fiscalização, e problemas também com relação aos créditos. Eu gostaria que, dentro do nosso tempo aí de 15 minutos, que o Dr. José Carlos complementasse a minha exposição. Bom, vamos lá. Em relação ao SF, o que ele diz aí é que ela está vencida porque o órgão de infração foi lavrado em 29/3, a OSF foi vencida dia 11/2 de 2023. Por que a OSF foi vencida nesse prazo? Porque a entrega de documento pela empresa ocorreu no dia 10/11. Se o documento foi entregue dia 10/11, começou a ocorrer aí os 90 dias de prazo para a conclusão do trabalho fiscal. O trabalho fiscal foi concluído somente em 29/3. Então, esse é o problema que nós apontamos aí em relação ao SF.
Depois, em relação ao crédito, a observação que nós temos a fazer é o seguinte: o fisco acusa no auto de infração de crédito indevido, porque não tem documento. Só que, ao mesmo tempo que o fisco acusa de crédito indevido, ele faz uma troca. Ele permite que esse crédito continue na escrita da empresa e lavra o auto de infração. Quer dizer, então o fisco ele transformou o crédito que ele mesmo considerou indevido como devido. E aí nós vamos analisar o artigo 69 para ver os documentos hábeis, segundo a legislação, e a pergunta seria essa: o auto de infração pode ser incluído nesse item 3 como documento hábil para gerar crédito de imposto? Porque se o auto de infração não está aí elencado, então nós precisamos encontrar qual que é esse documento e qual que é a base legal que autoriza o fisco a converter um crédito que ele mesmo disse que era indevido em devido. Então, esse é um ponto. O outro ponto é que a representação fiscal, ela fala no item 10 que o argumento da empresa é indevido porque houve uma compensação decorrente do princípio da não cumulatividade. A pergunta aí é a seguinte: qual compensação a gente está falando? A compensação que o fisco fez de trocar um crédito indevido por um auto de infração? Para que isso aconteça e para se obedecer o princípio da não cumulatividade, então nós precisaríamos atender o artigo 61 do regulamento, que diz: para compensação será assegurado ao contribuinte o direito de crédito do imposto anteriormente cobrado. Então, se o fisco está dizendo, e a representação também, que tem que obedecer o princípio da não cumulatividade, que o auto de infração obedeceu, então o próprio fisco está admitindo que esse crédito que ele diz indevido é imposto cobrado anteriormente. E se ele admite que esse imposto é imposto cobrado anteriormente, o crédito da empresa fica bom. Ou então, ele não pode entrar nem no auto de infração. E a outra questão é entendimento da Secretaria da Fazenda de muito tempo atrás, inclusive desse respeitável tribunal e de todas as delegacias de julgamento, que o fisco não faz compensação. Isso aparece com muita clareza quando os autos de infração de crédito e o contribuinte alega: olha, eu tinha direito a crédito e o fisco não deu. O fisco não tem dúvida em dizer: não, mas eu não estou aqui para fazer compensação. O crédito é direito seu. Então, com base nisso, é a pergunta que está aí: mas que compensação é essa que a representação se refere? Porque se for essa compensação que o fisco fez, o próprio fisco inadmite que ele faça esse tipo de compensação. Então, essas perguntas precisam ser respondidas. Eu tenho aqui um elenco de perguntas, né? Eu vou simplesmente ler as perguntas que eu acho que fica mais fácil de se entender, né? Então, a primeira pergunta seria essa: a base legal que autoriza o fisco converter um crédito que ele disse que era indevido em crédito devido. Isso tem que ser respondido. E não é respondido com argumento pessoal. Tem que ter base legal, porque o fisco e o agente público só agem de acordo com o que está na lei. Então, tem que estar na lei essa autorização. E a outra pergunta: o auto de infração é que teria tornado esse crédito bom? E a outra pergunta é se o auto de infração entra no item 3 do artigo 59, parágrafo 1º do regulamento. Ou seja, o auto de infração, ele é documento hábil para gerar crédito do imposto? Também tem que ser respondido. E depois, uma outra questão é quando, na linha que o fisco enquadrou o crédito indevido, ele fala lá: sem prejuízo do recolhimento do tributo. Aí eu pergunto: recolhimento do tributo é atividade de quem? Do contribuinte ou do fisco? É do contribuinte. Então, se lá está dito sem prejuízo do recolhimento, significa que o contribuinte deveria recolher esse imposto. Lá não diz sem prejuízo do lançamento do tributo, e lá não diz sem prejuízo da cobrança do tributo. Lá diz sem prejuízo do recolhimento do tributo. Então, isso significa que o fisco deveria ter notificado a empresa para ela recolher esse tributo, porque o auto de infração não cabe naquele item.
Porque lá não fala independente de lançamento do tributo nem de cobrança. Fala independente do recolhimento. E o fisco não recolhe tributo. O fisco não faz recolhimento de tributo. Quem faz recolhimento de tributo é o contribuinte. Depois, em relação à compensação, é esquisito esse auto de infração, e eu sempre achei isso desde muito tempo atrás. Como é que o fisco faz um auto de infração que diz que respeita o artigo 34 da lei e que respeita o artigo 142, se lá no artigo 142 e no artigo 34 da lei diz que tem que indicar o fato gerador? Qual que é esse fato gerador? Não está indicado o fato gerador que suporte o lançamento de tributo. Ah, mas aí vem o argumento, não, mas isso aqui é porque houve uma suposta falta de pagamento de tributo gerada por esse crédito indevido, por isso que o fisco autua. Beleza. Então, vamos analisar dentro desse requisito. O fisco apontou em quais meses houve falta de pagamento do tributo? Quais foram os meses que o crédito indevido gerou falta de pagamento de tributo? Isso está relacionado? Precisa ter uma relação dizendo, olha, o crédito indevido gerou falta de pagamento em tal e tal e tal mês, no valor tal e tal e tal e tal. E aí, depois disso, tem que levantar, então, essas operações desses meses e aí, então, autuar com base em falta de pagamento de imposto. Mas não da maneira que está feito. Tudo bem, isso aí é um problema que não é um problema que eu diria assim, do auditor fiscal, não é um problema do julgamento, não é um problema, é um problema de estrutura da legislação do Estado de São Paulo. Só que essa estrutura errada não torna o auto de infração procedente. Deixa eu ver outra aqui. Mas é nessa linha que a gente precisa que seja respondido, tá? O fisco, se ele acusa que o crédito é indevido, ele não pode permitir que esse crédito continue na contabilidade. Ele está dizendo que é indevido. Não foi ninguém. Foi o fisco que diz que é indevido. É indevido porque não tem documento. Então, só tornaria esse crédito devido se houvesse documento. E aí nós ficamos de novo nessa ciranda e a pergunta volta a ser essa. O auto de infração é esse documento? Se é, onde é que está escrito que ele é? Que ele pode ser esse documento? E onde é que está escrito que o fisco pode fazer essa compensação e que pode considerar esse crédito devido, apesar dele mesmo ter dito que antes ele era indevido? Então, nós pedimos que tudo isso seja devidamente analisado e justificado com base na lei, porque essas questões, elas fatalmente vão para o judiciário e se o fisco perde, gera aquela questão de sucumbência, etc. Né? A questão da atualização da base de cálculo da multa que está levantada aí é a impropriedade que o Estado, que também é decorrente da lei, de atualizar a base de imposição da multa. A gente sabe que a multa só pode ser atualizada depois de constituída. Você não atualiza a base da multa. Isso não é opinião nossa, é opinião do TJ de São Paulo. E essa opinião ela é tão válida hoje que na transação paulista, está em vigor, a própria Procuradoria, com base no artigo 43 da Lei da Transação, ela está excluindo os juros da atualização da base da multa. Ela está dando um desconto na multa de 50% do valor original. Então, ela tira o juro do ICMS, ela tira o juro da base de cálculo e dá o desconto de 50% da multa original. Então, quer dizer, a própria Procuradoria já está aplicando a decisão do CJ que diz que correção de base da multa é improcedente. Era isso. Eu agradeço a oportunidade. Agradeço e repito aqui satisfação de rever o João Marcelo e rever o Tiago. E parabéns, Tiago, pelo seu voto na representação. Eu vi que você foi muito contundente ali, muito bem argumentado, mas, infelizmente, eu vi essas falhas e, por isso, a gente tem que apresentar. Mas, de qualquer maneira, parabéns para você, parabéns para o João Marcelo, parabéns para todos pelo fisco, pela defesa do erário,
Mas eu acho que o nosso objetivo não é defender o erário, é defender o direito. Por isso, essas argumentações. Ok? Muito obrigado. Agradeço, doutor José Carlos. Se o senhor puder mutar aí o áudio, eu agradeço. Eu vou promover, então, a leitura do voto. Digo aqui, repito, né, quais são as acusações fiscais de crédito indevido, né, no campo 57, outros créditos da GIA sem comprovação regulamentar e solicitação do cancelamento após de documentos fiscais, né, após decorrido o prazo regulamentar. Preliminarmente, como trazido aqui, alega a recorrente que, desde a emissão da OSF até a expedição da notificação fiscal, decorreram mais de 90 dias. Isso significa que a OSF venceu, e se venceu, a continuidade do andamento fiscal não estava amparado em OSF, violando a Lei Complementar 939 de 2003. Digo eu, sem razão a recorrente, sem maiores digressões, anote que a autoridade fiscal não tem prazo para concluir o trabalho fiscalizatório, abalizado tão somente pelos limites temporais decadenciais. O dispositivo mencionado pela recorrente, artigo 5º, 7 da Lei Complementar 939, prevê cristalinamente que, caso a auditoria fiscal não esteja concluída no prazo de 90 dias, restabelece-se a espontaneidade para sanar irregularidades relacionadas ao cumprimento da obrigação pertinente ao imposto, ou seja, após o transcurso do prazo de 90 dias de uma fiscalização não encerrada, poderia o contribuinte regularizar suas obrigações fiscais objeto da fiscalização que não se observou no caso em apreço. Não obstante, o esforço argumentativo não vislumbra-se a nulidade aventada, ainda que inexistente o termo de prorrogação dos trabalhos fiscalizatórios. Tal circunstância não aponta para a ocorrência de nulidade, não havendo ofensa aos princípios norteadores da administração pública ou dos direitos do contribuinte. O vetusto princípio, né, de que não há nulidade sem prejuízo é importante aqui, pois no caso em apreço, todos os atos defensórios, impugnação, defesa, recurso, né, foram regularmente apresentados sem a observância de qualquer prejuízo ao contraditório ou ampla defesa. Destarte ainda que o ato administrativo, a emissão da OSF, contivesse impropriedades formais, o que não houve reforço, este, na inexistência de prejuízo à parte, convalidar-se-ia. Então, estou afastando essa preliminar. Alega ainda que o auto de infração conterá obrigatoriamente, isto é, sob pena de invalidade, a descrição do fato gerador e das circunstâncias em que ocorreu e que nada disso foi feito pelo auto de infração, em franca desconformidade com o CTN, né? Pois no item 1, apesar de trazer a cobrança de ICMS e, portanto, ser lançamento tributário, não obedece aos comandos determinantes que indicam o fato gerador e as circunstâncias de sua ocorrência, digo eu, sem razão. Destaque que o lançamento de ofício está bem posto, suficientemente motivado, satisfatoriamente comprovado e rigorosa obediência aos artigos 142 do CTN e artigo 34 da Lei 13.457, inclusive principalmente seus aspectos normativos e quantitativos, não se identificando ofensa aos princípios de natureza constitucional tributária, vez que a autoridade fiscal autuante não se desincumbiu de seu ônus probante, relatando suficientemente as infrações, com a identificação do sujeito passivo, determinação do fato gerador da obrigação e da matéria tributária e do montante do tributo devido. A recorrente compreende o teor acusatório, demonstrando má intenção ao defender a insubsistência acusatória do item de fácil compreensão narrativa. Afasto, portanto, a preliminar. Ainda quanto ao item 1.1, defende a recorrente que não se pode ter a cobrança do ICMS se a acusação não é de falta de pagamento do ICMS. Há, assim, um flagrante descompasso entre a acusação fiscal e o lançamento. Aqui, em contraponto ao acima produzido, uma óbvia constatação. Nas infrações relativas a crédito do imposto, não estornado ou escriturado irregularmente, o valor do crédito é expurgado no demonstrativo de débito fiscal lançado na coluna 2, não significando que o valor exigido a título de principal seja, como faz crer a recorrente, valor de imposto propriamente dito. Afasto, portanto, a preliminar. Alega ainda que, a partir das inquestionáveis constatações de que o recolhimento do ICMS está ao encargo do contribuinte, que o fisco não faz recolhimento do ICMS, o correto procedimento, mais
consecutivamente com as disposições previstas no artigo tal, é a lavratura da infração para a imposição da penalidade e, paralelo a ele, notificar o contribuinte concedendo-lhe prazo para recolhimento. Digo sem razão a recorrente, manejando aqui uma teoria jurídica sem correspondência normativa ou respaldo jurisprudencial. Verificada a ocorrência infracional no contexto do procedimento fiscalizatório, fora, portanto, do procedimento previsto na legislação dos conformes, caberá ao FRE promover obrigatoriamente o lançamento de ofício, não havendo como se cogitar o pedido concedendo um prazo para recolhimento da importância qualificada como crédito indevido. Defende ainda a recorrente que, conquanto prevista legalmente, a previsão genérica trazida na linha J não assegura ao fisco o direito de acusar e combinar penalidade. Em complemento ao tal argumento, explica a recorrente que, ao indicar o inciso 2 do artigo 69 como um dos artigos infringidos, está o fisco admitindo que os créditos CMS por efeito supostamente devido foram objeto de transferência entre estabelecimentos. Se o fisco assim considerou, significa que o fisco identificou a hipótese de aplicação da penalidade que deveria ser enquadrada na linha F. Quanto à capitulação errônea defendida pela recorrente, correta adesão ocorre ao fundamentar que, abre aspas, a essência da questão reside no fato de que a autuada não conseguiu comprovar de onde surgiram os valores acreditados indevidamente na GIA, o que, obviamente, impede a autoridade lançadora de capitular a infração e a penalidade em uma previsão pontual da norma, fecho aspas. Digo eu que não há elementos probantes que conduzam à hipótese infracional de transferência ou recebimento de crédito, obstaculizando aqui a pretensão recursal de reenquadramento penal. No mais, quanto à capitulação da multa, vez que o dispositivo sancionador adotado revela-se acertado, ante a ausência de hipótese infracional mais adequada prevista nas alíneas anteriores, recaindo a conduta na hipótese penal residual normatizada. Não há, frise, qualquer ilegalidade na existência de hipótese infracional genérica, intentando alcançar toda a conduta que, porventura, não se amolda em outras hipóteses infracionais. No mérito, quanto ao item 1, defende a recorrente em apertada síntese que, não havendo as provas de que os créditos são inválidos, não pode o fisco acusar a R. Moura pela prática da infração de crédito indevido, fecho aspas. A recorrente, em verdade, ela tece argumentos que eu considero genéricos, por se afastarem do cerne acusatório, frisando que a recorrente evita confrontar o ponto fulcral da acusação fiscal, qual seja a alegação da própria contribuinte de que os créditos tomados referiam-se à aquisição de créditos de empresa terceira, serraria paineira, apresentando expedientes administrativos que, confrontados pela autoridade fiscal, referiam-se a processos de ITCMD, tendo sido analisado também um processo judicial constando como fundamento legal na apropriação creditória que não tem relação alguma com o contribuinte. Por fim, nos meses de fevereiro, nos meses 2, 4, 6 e 7 de 2022, o fundamento legal foi o artigo 71, que trata de crédito acumulado, não havendo indício da obediência do artigo 73.2 do regulamento, que é o prévio reconhecimento da interdependência da empresa pela Cefaz. Em suma, a recorrente aqui, eu friso com bastante contundência, em nenhum momento demonstra a origem dos créditos tomados e não contra-ataca os fundamentos acusatórios explicitamente trazidos no relatório circunstanciado. Opta aqui a recorrente por alegar alegar nulidade, né, do lançamento de ofício, mas acaba por se tergiversar, né, do mérito acusatório, frisando que, quando citado, o mérito recursalmente o faz de modo genérico. Portanto, eu estou mantendo o item 1. Quanto ao item 2, defende o recorrente que não houve prejuízo ao erário e que o que se tem são infrações tipificadas em portarias, né? E, por fim, alega que, apesar de os cancelamentos terem sido feitos fora do prazo regulamentar, eles foram feitos antes de qualquer iniciativa ou medida fiscal, estando configurada a denúncia espontânea da infração. Sem razão a recorrente, a 1, pois o argumento de falta de prejuízo ao erário é irrelevante para a pretendida desconfiguração infracional, ao passo que a responsabilidade por infrações independe da efetividade, natureza e extensão de seus efeitos. A 2, pois a penalização é explicitamente normatizada no artigo 85, 4, a linha Z1 da 6374, ou seja,
e rigorosa deferência aos princípios da legalidade e tipicidade. A 3, pois a denúncia espontânea precisa ser, como semanticamente pressupõe a expressão, espontânea ou voluntária, com intenção explícita, materializada, perante a autoridade fiscal competente antes de qualquer procedimento fiscalizatório que não se observa no caso em tela, mantido, portanto, o item 2. Quanto à multa, alega recorrente que o fisco, para aplicar a penalidade, atualizou a base de cálculo, né? E digo que tal questão está superada pela súmula 13 de 2018, que tem caráter vinculante. E quanto aos juros, alegou que da análise do DDF, parece que os valores dos juros incidentes foram calculados em desacordo com o que já decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Digo eu sem razão, ao passo que os fatos geradores referem-se a 2020 e 2022, frisando que para os períodos posteriores a 1º de novembro de 2017 já se aplica ao débito tributário a taxa Selic, que é a taxa defendida pela recorrente. Diante de todo exposto, eu estou conhecendo o recurso ordinário, estou negando o provimento ao recurso. Foi assim que votei, voto já registrado. Em debates, passo a palavra ao Dr. Tiago. Presidente, parabenizo pelo voto e sem considerações. Obrigado. Obrigado. Só uma questão rapidinha. De fato, doutor José Carlos, por favor. Na verdade, o senhor disse, muito bem dito aí, que nós não negamos a infração, realmente não negamos, que houve o crédito devido. O que aconteceu, na verdade, com a empresa é que a empresa foi vítima de um golpe, e isso está até sendo apurado pela polícia e pelo Ministério Público, por uma empresa que fez esse estelionato em relação a ela. Então, nós não negamos que o crédito foi indevido. O que nós estamos dizendo é que a infração, da maneira que foi lavrada, ela acabou prejudicando mais ainda a empresa do que deveria. E é nesse ponto que a nossa sustentação pede que seja feita essas correções, essas atualizações. A empresa não nega, não tem como negar, ela não tem o documento, porque o documento que ela tinha, ela apresentou. E esse documento que ela apresentou era a prova de um estelionato que ela sofreu. Venderam um crédito para ela que não existia, por um problema que não vem aqui ao momento a gente explicar. Mas existe um inquérito policial, existe uma ação no Ministério Público, já está no Judiciário contra essa empresa que vendeu os créditos para ela. E o Ministério Público já deu até razão para ela, para a empresa, inclusive. Entendeu? Tudo bem, isso não tem nenhuma influência na procedência do auto de infração, né? Nós concordamos com isso, mas o que nós queríamos era que fossem revistas essas questões que nós apresentamos. Muito obrigado, viu? Agradeço. Continuando aqui nos debates, doutor Samuel. Doutor Ítalo, primeiro parabenizo pelo voto, sem comentários também, entendo que não restaram evidenciadas as alegadas nulidades e também a questão aqui central é a questão da origem do crédito, que não restou comprovado. Então, vou acompanhar. Agradeço, doutor Samuel. Doutor Zulli. Bom dia a todos. Parabéns pelo voto. Excelente. É exatamente isso. A questão colocada em sustentação oral é mais semântica do que jurídica e, efetivamente, a exigência tem o objetivo de, indiretamente, tornar aquele crédito que foi feito. Então, e se há uma questão entre aquele que transferiu o crédito e o contribuinte, ela é a látere do fisco. Efetivamente, o crédito ele não é bom. Se o crédito não é bom, ele não pode ser mantido em termos de crédito escrita fiscal. Aquilo que for resolvido no judiciário, direito de regresso, tudo, é questão da empresa. Então, eu vou acompanhar plenamente. Agradeço, doutor Zulli. Doutor João Marcelo. Obrigado, doutor Ítalo. Bom, primeiramente, quero parabenizar o doutor Cardoso, né, pela combatividade dos seus argumentos, pela defesa do seu cliente, parabéns. E também parabenizá-lo, doutor Ítalo, pelo que eu entendi, essa situação aqui presente, né, a empresa, como foi colocado, inclusive pelo doutor Cardoso, agora fora dos autos, né, mas foi colocado nessa sustentação oral, teria sofrido um golpe,
então, de recebido crédito aí, muito bem apontado no voto, né? Paineira, acredita a empresa, enfim. Então, temos aí o acerto da autuação, né? O que é questionado pelos advogados seria que a atuação feita do jeito nessa capitulação seria até prejudicial. E nesse ponto, o doutor Ítalo muito bem colocou as suas razões, né? Rebatendo todas as situações, as nulidades, a questão da USF. Então, aproveito para parabenizar o doutor Ítalo pelo voto. Na minha opinião, analisou todas as questões. Realmente, nós temos, em relação a alguns pontos, algumas posições diferentes, né, em relação aos julgados, né, principalmente nessa questão de atualização da base de cálculo da multa, e o TJ tem outro entendimento, e realmente, às vezes, o administrativo tem um certo descompasso, mas, como disse o doutor Ítalo, é vinculante, não temos nem o que falar. Então, parabenizo, né, os patronos, né, pela defesa, muito bem realizada, mas já adianto que vou acompanhar o voto de relatoria. Muito obrigado a todos. Agradeço, doutor João Marcelo. Feitas essas considerações, encerro os debates e passo aqui a verificação do quórum. Votação iniciada. Encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria que conheceu e desproveu o recurso ordinário. Foi assim que votado. Agradeço aos colegas, Dr. Rubens, Dr. José Carlos. Tenham um bom dia. Obrigado a todos. Está aberto o microfone, tá, né? Tá sim. Muito obrigado a todos. Parabéns pelo voto, parabéns pelas considerações. E nós vamos seguir adiante na discussão. João Marcelo, prazer em revê-lo. Tiago, prazer em revê-lo. Parabéns pela defesa do fisco. Um grande abraço a todos. Até breve. Tchau, tchau. Seguindo aqui, vamos aqui para o auto de infração 451-615, Agroquímica Brasília Limitada, relatoria do Dr. Rafael Zulli. É um recurso ordinário, não há sustentação oral, então eu passo a palavra ao Dr. Zulli. Até estou abrindo aqui caso precisar de alguma edição, e fica à vontade, Dr. Zulli. Sim, eu vou editar porque, como ele entrou em pauta, eu tive que fazer uma correção, porque efetivamente eu me equivoquei numa transcrição, que eu achei que era uma coisa e era uma fala de um outro processo da representação fiscal, que eu fui alertado, aliás, pelo nosso ilustre presidente. Efetivamente, aqui o caso é extremamente... Eu vou editar já, mas é extremamente simples, porque, efetivamente, nós temos acusação relativa a infrações relativas aos documentos fiscais e impressos fiscais, porque teria o contribuinte emitido nos meses de março de 18, é bom atentar as datas, né, a janeiro de 19, as notas fiscais indicadas na relação anexa, emitidas considerando declaração falsa com relação ao real destinatário das mercadorias, destinatários não identificados no valor de X, considerando assim declaração falsa quanto estabelecimento de destino dos produtos inscritos. Perfeito. Aqui a destinatária seria Almani Comércio Eireli, tá? O fisco bem descreve no auto, não é muito comum, mas eu acho que realmente essa é uma descrição que nós temos que adotar, detalhando no auto de infração aquilo que acontece, mas no relatório circunstanciado também. Então, efetivamente, eu parabenizo o auditor autuante. O contribuinte traz várias alegações, diz quanto à nulidade da situação cadastral
do suposto destinatário, enfim, fala da boa-fé, ele bate muito em relação à questão da boa-fé, a comprovação da efetividade das operações, ele diz que o fisco só entendeu que a autora teria vendido a mercadoria para a empresa Almani, declarada nula posteriormente, e que essas mercadorias foram entregues a outros destinatários identificados, indica o destinatário notificados, que de sua inscrição estadual declarada nula em 2/12/14, data em que ocorreu sua alteração de endereço, enquanto as operações ocorreram em março de 18, e assim por diante. Essa, na verdade, é a linha de fala do Sintegra, a linha de argumentação do contribuinte, a publicação no Diário Oficial, a acusação foi julgada procedente, a autuada repete argumento em seu recurso ordinário, tá? E o recurso ordinário foi regularmente processado, manifestou-se a representação fiscal, e aqui, no caso, eu vou tirar a parte da sustentação oral, eu faço questão sempre de deixar, porque, efetivamente, hoje, mesmo que o contribuinte não solicite, eu vejo que, pelo direito de sustentação oral, ele pode comparecer e efetuar. Aí, de início, eu passo para o exame das preliminares, digo que não há nulidade da adesão recorrida, quem é que é interessado alega que o autuante não teria apresentado a continuidade da investigação policial, que não teria concluído pela participação da Agroquímica Brasília, que está aliás tem liquidação judicial, né, em associação criminosa, que implica em má-fé e a ausência de comprovação das alegações que teriam sido trazidas pelo senhor editor fiscal. E quem tendo em vista que a revisão teria adotado integralmente o trecho trazido pelo auditor fiscal, requer a nulidade da adesão ou ainda que o feito seja baixado em diligência para que seja verificado perante a autoridade policial a suposta participação da autuada. Todavia, de início a este relator, parece que a interessada foge do ponto central do argumento. Vejo que o processo administrativo não cuida do crime previsto no Código Penal brasileiro ou legislação federal correlata, e sim na infração à legislação tributária paulista. Assim é que o relatório circunstanciado descreve os detalhes, os fatos do fisco, expõe no que a origem dos trabalhos fiscais decorreu de ofício encaminhado pelo delegado de polícia de Vargem Grande, que comunica a instauração de inquérito policial versando sobre a organização criminosa, cujos investigados também estariam praticando os crimes fiscais. A sua vez, detalha o auditor que promoveu verificações no decorrer das quais identificou outras empresas que também participaram do esquema fraudulento, sendo que, entre elas, apontadas pela fiscalização como participante do referido esquema, figura a autuada Agroquímica Brasília. Ora, a autuada que está sobejamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório que instruiu o processo. Aí o fisco também, e faltou essa, ainda bem que eu não reeditei, o fisco bem expõe que a análise superficial da conta fiscal da Brasília, efetuado do início do trabalho fiscal, despertou a atenção em relação dos sucessivos saldos credores apurados em conta gráfica, e os documentos emitidos em seu nome denotavam forte indício da existência de esquema sonegatório, engendrado com o fim princípio de suprir o pagamento do imposto fiscal e de gerar créditos espúrios do ICMS em operações de saídas reais que davam ao abrigo do diferimento mediante autorização de estabelecimentos intermediários aparentemente inexistentes, o que restou confirmado através das verificações fiscais providas de forma minuciosa, ou seja, era realmente uma fraude estruturada, tá? Digo eu. Além das verificações fiscais da falta de argumentação, levaram à apuração da existência de esquema fiscal fraudulento que propiciou a filial paulista da Agroquímica Brasília a falta de pagamento do ICMS e créditos cultuosos do imposto estabelecimento de matriz paranaense não é contestada de forma objetiva ou específica no recurso. A interessada ainda traz apenas alegações genéricas de que haveria má-fé e ausência de comprovação de alegações teriam sido trazidas pelo auditor fiscal. Assim quanto a arguição de nulidade, não observo, faltou o ar também, não observo referido à ocorrência. Assim é que do exame que faço dos autos frente à preliminar relativo à falta de exame,
por parte da decisão recorrida de sonoridade, é fato que todos os elementos e argumentos da defesa verificam que o jogador no mercado examinou, sim, de forma objetiva e pontual ao contexto dos presentes autos. Destaque muito, embora o jogador não esteja obrigado, conforme o fato de judiciário, a responder a todos os argumentos da defesa, desde que já tenha chegado ao livre convencimento, aliás, como estampado na própria Lei 13, o que verifico, sim, é o exame adequado de todos os pontos fundamentais da defesa e das provas carregadas aos autos, basta a simples leitura da lição recorrida. E assim eu analiso, falo do conteúdo da lição, a conclusão, a fundamentação, tá? Lembro o meu velho mestre Frederico Marques, né? Estou ficando velho. Lembro que eu venda a respeito da prova do processo do nosso ex-colega juiz Bergson Bonilha, tá? E levanto ainda quanto ao pedido de diligência. Cabe destacar que observo que a interessada faz referência à necessidade de realização de diligência. Isto porque entende que solicita a conversão em diligência para a comprovação das alegações. Todavia, cabe destacar que a realização de diligência prevista no artigo 25 da 13, que dispõe sobre o processo administrativo, decorre do lançamento de ofício. Assim, adiante de fato material probatório acostado dos autos pelo fisco, que comprova a ocorrência da irregularidade praticada pelo recorrente, entendemos ser totalmente descabida. E aí mantém o feito. Mantendo o feito fiscal. E outra banda, não obstante o requerimento da parte interessada quanto à necessidade de convenção de julgamento diligente, cabe aqui salientar que a diligência tem por objetivo o convencimento do juiz. Aqui eu lembro 371, falo do livre convencimento, dizendo, olha, não é o caso de diligência que tem por objetivo corrigir algum erro, tirar uma dúvida do próprio julgador, inclusive, tá? E aí eu estou afastando de forma fundamentada o porquê eu não estou acolhendo o princípio. Me alonguei, é uma matéria que eu gosto, tá? Então, já passo ao exame do mérito. Então, afastei as preliminares. E eu digo que a Humane Comercial Eireli, o qual teve sua eficácia de inscrição obtendo seu nome declarado em 2/12/14, data em que ocorreu a alteração de endereço da Rua Macedônia 97, bairro Industrial Satélite de São Paulo, Guarulhos. Demonstrada a inexistência do estabelecimento, evento previsto no inciso 3º do artigo 21 da 6374, bem como a simulação do quadro sucessório previsto no inciso 2 do artigo 21 da 6374. A declaração de nulidade da inscrição foi apurada por meio de processo administrativo de constatação, a SIGADOC número tal. Com esta conduta, o infrator deixou de observar a interrupção do deferimento previsto no artigo 383 do regulamento aprovado pelo decreto tal, impossibilitando o lançamento do imposto no momento expressamente indicado de força como superando as previstas no inciso 3º do 428 do regulamento e no parágrafo 1º do 85 da 6374. Tá? Notificado e renotificado a prestar esclarecimento e apresentar elementos que pudesse comprovar a realização das operações na forma registrada, o infrator optou pelo silêncio. Segue também prints dos registros fiscais dos documentos das mercadorias e prestações, das quais os documentos em tela foram escriturados no livro, né, sem o devido pagamento de imposto. Os fatos narrados nesses autos de infração encontram-se minimamente detalhados, fala um pouquinho do recurso ordinário, tá? Digo que a infração é correspondente à emissão nos meses de março de 18 a janeiro de 19, de notas fiscais eletrônicas consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino dos produtos nela descritos, uma vez que indicam como destinatário a Humane Comercial Eireli, que a inscrição estadual declarada nula em 2/12/14, em virtude de ter sido demonstrada a inexistência do estabelecimento, bem como a simulação do quadro societário. Notificar e retificar a prestar elementos que pudessem comprovar a realização das operações na forma registrada, o fator optou, como eu já disse, né, pelo silêncio. Falo do relatório circunstanciado, de folha 951, da solicitação do delegado, que apenas
trouxe a notícia, falou dos investigados, por exemplo, de Carlos Alexandre Minos, enfim, os sócios laranja, tudo, né? Mas isso tendo em vista a repercussão penal, né? Entretanto, no decorrer das verificações, as verificações foram identificadas outras empresas que também participaram do esquema fraudulento, dentre elas a autuada, visto o detalhamento do autor e a descrição detalhada constante do parecer da representação fiscal. O fluxo apresentado às folhas 34 bis bem demonstra o vulto do esquema sonegatório arquitetado. Tá? Por outro lado, o fisco entendeu e suspeitou que estavam ocorrendo créditos indevidos, com base nos documentos emitidos pelo estabelecimento de situação irregular para o fisco, grande parte Provavelmente caiu a internet do Zúlio. Vamos aguardar um instantinho.
O Dr. Zúlio conseguiu reconectar, tá? Tá voltando aí. Gozando deu erro de certificado nos dois, caiu tudo de uma vez. E Então, depois de já logado, né? Você vê que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Bom, vamos lá. Só retornando. Então, efetivamente, da onde eu parei, tá? Eu dizia o seguinte: no quadro resumo, ao final da planilha, é possível observar que 50,25% do montante das operações determinavam que as mercadorias... Só um minutinho. Tudo em ordem, tá tudo em ordem. 50,95% do montante das operações destinavam mercadorias às outras unidades da Federação e 42% refere-se a operações internas ao abrigo do diferimento. Algumas com isenção, ainda incluído 29 documentos CFP. Então, quando nós começamos a observar os autos, eu vejo que a fraude estruturada aqui é muito grande, tá? Efetivamente, nós temos aqui uma sistemática que foi adotada aí pela empresa, né? Buscando exatamente isso, a sonegação fiscal. Então, prosseguindo na leitura do meu voto, ainda o fisco detalha e comprova operações efetuadas de forma irregular, também considerando a impossibilidade de configuração das operações praticadas com a Almani, foi proposta a cassação da inscrição estadual, como eu disse, em 1/12/14. O contribuinte também reclama quanto à ilegitimidade passiva, né, e alega que a Almani, na época das operações, estava regularmente inscrita nos cadastros oficiais e, portanto, esta deveria ser e fazer parte integrante da apresentação fiscal, e que haveria ilegitimidade passiva, que está reclamando minha intervenção aqui já, passiva, né? No entanto, caiu aqui. No entanto, após a constatação pelo fisco de existência do estabelecimento de cadastro fiscal como destinatário do mercado, qual seja a Almani comercial e respectiva alteração da situação cadastral com nulidade desde 2/12/14. Tá? Aí eu lembro do artigo 26 do regulamento, falo a respeito, falo sobre a questão da ilegitimidade, assim sendo, no que se refere à suspensão passiva, saliente que a Agroquímica Brasília está sendo apenada por conduta ilícita tributária, emissão de documentos fiscais que consignem declaração falsa contra o estabelecimento de destino da mercadoria, previamente simplificada na Lei 6374, e não por atos ilícitos praticados por terceiros. A Agrobrasília é parte, portanto, legítima para figurar no polo passivo da presente atuação. Falo da boa-fé, do artigo 136 do CTN, daquilo que, na verdade, nada foi tracionado, do 509, que, para todos os efeitos, né, eu digo aqui num trecho que não é nem o caso do 509, porque, na verdade, não estamos falando diretamente sobre aquele indevido documento no idôneo, né? E quanto aos aspectos dos contratos de compra e venda anexados na defesa, sequer a identificação de um único signatário, nem o reconhecimento das assinaturas em cartórios. Na situação sob visão interessada, descumpriu a legislação em situações não de crédito indevido, e sim de correspondente a infrações relativas aos documentos fiscais e empréstimos fiscais, segundo o qual o destinatário da mercadoria é obrigado a exigir documento fiscal hábil, contendo todos os requisitos legais que devem emitir. Então, não é crédito indevido que a gente possa falar, né? Que eu digo, aliás, a questão da súmula 509 é da boa-fé, da regra, embora tenha algumas decisões até de superiores que entendem um pouco diferente. Na verdade, a regra, para mim, ainda que vale, é o 509, é a súmula 509, é a questão da boa-fé, e lá que o judiciário entendeu da aplicação da boa-fé. Também não se sujeita ao argumento interessado no recurso de que, para minar evidente boa-fé da recorrente, a decisão de primeiro grau utilizou o trecho da manifestação do auditor fiscal de folhas 3.138 a 3.139, a qual indica expressamente que as fiscalizações se iniciaram por conta da reivindicação do senhor Carlos Alexandre, que é aquele sócio lá daquela Almani, né? Perfeito.
Seguindo nessa análise, não observe seja a defesa, seja no recurso ordinário, qualquer documento bancário referente, por exemplo, a notas fiscais de folhas 2439 e seguintes, o indicativo da fatura 130, nota fiscal 152605, que aquele unifica, e os comprovantes de pagamento de folhas 2459 e seguintes, e a referência de tratar-se de pagamento à nota fiscal 5.219, o valor assinalado diverge do valor da operação, não ser prestante, portanto, como comprovação de regularidade da operação. Então, analisa essa parte também, analisa uma outra nota fiscal que ele traz aqui, que é a 5.800, a 6.810, e 7.029, né, foram anexadas na defesa consulta de TED recebida, nas quais também não consta informação de qualquer operação mercantil, tanto que também foram feitas as operações do próprio punho, anotações do próprio punho, do número de nota fiscal, além de que, em relação à segunda, o valor, que é essa 7029, né? O próprio punho, além do que, em relação a essa segunda nota, o valor constante da TED diverge da operação. Então, eu fiz essa análise, as questões do CADESP, que está nas folhas 24 e 72. Consta dessa feita que apenas uma anotação feita à mão por alguma pessoa qual não é aceitável como prova de pagamento. Assim, não se pode dizer tratar-se de comprovação de pagamento da totalidade das operações, que é o efeito da aplicação da boa-fé, para apenas operações indicam o entendimento da parte da decisão contrária. Tá? Aí eu faço referência... Aí eu faço referência e como bem destacou na lição recorrida, item 35, faz referência ao culto jogador. E aí eu transcrevo. Porém, o contribuinte tem como demonstrado o dever de conduta realizado condutas ou órgãos públicos, além da consulta, base de dados interna, que apresenta dados informados pelo próprio contribuinte. Portanto, deve ser combinada com outras fontes de pesquisa, justificando porque ele não aceita, né? Assim é que, não havendo a demonstração da boa-fé para a parte das operações, conforme fixado pela decisão recorrida, entendo que não se pode considerar a boa-fé. Informa ainda, em sua manifestação, o senhor agente fiscal de renda, e eu transcrevo o trecho da manifestação fiscal, né? Ele conta a história do Carlos Alexandre Linos, aqui, da Brasília, como era feita toda a operação, e digo que as DANFs de notas indicando como destinatário comercial as folhas 53 e 68. Cabe também mencionar que deve ser ressaltado que consta as DANFs das folhas 53 e seguintes, que a mercadoria foi transportada e entregue por Agroquímica Brasília, o que força a concluir que a autuada tinha pleno conhecimento da existência do destinatário indicado nas notas fiscais de sua emissão, o que serve para afastar de forma definitiva a boa-fé. Veja-se o conteúdo das referidas notas fiscais. Basta ver lá quem é que efetuou o transporte. Aí eu lembro mais uma vez a informação fiscal. Tá? Falo também no imposto devido nas operações, já foi recolhido, que é um argumento do contribuinte. Eu digo, e mais, não se trata dessas operações esporádicas, mas quais o autor possa ter induzido a erro e possa alegar boa-fé na realização dos negócios, pois, como se consta envolvido nas operações de monta, que tem continuidade ao longo do tempo com empreendimentos duvidosos realizados por ela, Brasília. Tá? Deixa eu ver. Ainda destaca, eu transcrevo o trecho da representação fiscal, em seu parecer, que começa no que se refere a um enorme arcabouço documental que indica a existência de condições, tais contratos, notas fiscais de devolução e livros, a que se observa que não produzem eles o objetivo almejado, mas sim o oposto, demonstrando claramente a situação de operações da ausência de boa. Transcrevo também o item 67 e 68 do parecer da representação fiscal. 68, meu voto ficou grande, 69 e 70. E aí eu digo, diante de tais fatos, circunstâncias, notamente do fato material probatório trazido aos autos pelo fisco, é que conheço do recurso ordinário e a ele nego o provimento para manter intacto o efeito fiscal. Quanto à prova testemunhal, eu falo da prova testemunhal, que não é previsão legal, que o contribuinte, se ele quisesse, se ele tivesse esse entendimento, aliás, eu tenho
um ensaio sobre isso, ele poderia até ter trazido uma ata notarial, tá, com uma espécie de depoimento pessoal feito em cartório e tal, pelo menos para comprovar. Também não. Da taxa Selic, súmula 10 reformada. Período: março de 18 a fevereiro de 19. Períodos posteriores a 1 de 11 de 17. Ou seja, da vigência do decreto 62761, sendo, não se poderia falar, né, na súmula 10 reformada, porque está fora do período. Então, conheço do recurso, ele quer negar o programa para manter a acusação constante na inicial, 21 de março. É assim que eu voto. Dúvidas? Estou aqui para responder. Agradeço, doutor Zulli. Vou registrar que eu não tinha feito, me esqueci com esse. Tá bom. Enquanto isso, a gente segue aqui. Doutor Tiago, alguma consideração? Não, presidente, apenas parabenizar o doutor Rafael Zulli e sem mais considerações. Obrigado. Agradeço, doutor Samuel. Também, doutor Ítalo, sem considerações, parabenizando o doutor Zulli. Obrigado, doutor João Marcelo. Sem considerações, doutor Ítalo. Muito obrigado. Agradeço. Também parabenizo o voto do Dr. Zulli. Inclusive, no passado recente, eu já julguei um auto de infração dessa agroquímica Brasinha. Auto de infração 450, 717, muito parecido com ele, inclusive. Então, concordo plenamente com o que foi relatado e fundamentado. Vou acompanhar o voto. É uma fraude estruturada aí, sem dúvida nenhuma. Não tem muito o que falar. Vamos lá, gravando, salvando. Não há antecedentes ao conhecimento. Apertei a bolinha. Conhecimento da internet, não proveito. Registrar o voto, sim. Registrado e carimbado. Agradeço, doutor Zulli. Já chegou aqui o registro. Então, encerro os debates e faço a verificação do quórum. Todos confirmaram, votação iniciada. Todos votaram, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conheceu do recurso ordinário e a ele negou o provimento. Voto vencedor, Dr. Zulli. Retorna, então, à ordem da pauta. Vamos para o último processo pautado aqui. Auto de infração 50.10.784, só básico, indústria de comércio de alimentos, relatoria do Dr. Samuel, traz um recurso de ofício, sem pedido de sustentação oral. Então, passo a palavra ao Dr. Samuel. Fica à vontade, doutor. Obrigado, doutor Ítalo. Informo aos colegas que já lancei o voto e passo a uma leitura, resumo, no item 8 do meu voto. Então, encontra-se em discussão recurso de ofício interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente os itens 4 e 6 do AIM. Só um parênteses, a decisão de primeira instância julgou parcialmente o AIM, mantendo-se todos os demais itens e cancelando o item 4 e 6. O contribuinte não apresenta recurso ordinário e também não apresenta contrarrazões ao recurso de ofício. Então, restam ao debate apenas os itens 4 e 6, que foram cancelados pelo julgador monocrático. No que tange ao item 4, que é falta de pagamento do ICMS por não haver comprovada a efetiva exportação de mercadorias, o julgador monocrático cancelou a aludida acusação sob o fundamento de que a autuada apresentou, juntamente com sua defesa, os memorandos que comprovariam a efetividade das exportações. São duas notas fiscais, as de números 23.820 e 34.542. E o julgador monocrático fundamenta o cancelamento dos itens com base tão somente nos memorandos de exportação apresentados pela autuada. Passo ao item 10 do meu voto. Examinando os autos, constata-se que, de fato, a autuada apresentou memorandos de exportação atinentes às operações acobertadas pelas referidas notas fiscais. É o que se depreende da análise dos documentos contidos nas folhas 5279 a 5281. Todavia, o autor do feito, em sua manifestação fiscal, aponta fragilidades na comprovação da efetividade das duas operações. E aqui ele cita, e eu transcrevo, essas fragilidades. Uma em relação à nota 23.820 e a outra 34.542. Na primeira nota,
tem como fragilidade o fato de que essa nota foi emitida após o embarque das mercadorias. E com relação à nota 34.542, é que o fiscal, analisando o memorando de exportação, não encontrou o averbamento da exportação, o que fragilizaria a alegação de que as mercadorias teriam sido efetivamente exportadas. Passo ao item 12 do meu voto. Igualmente, tais inconsistências são ratificadas pela outra representação fiscal, conforme pode-se verificar as folhas 5310 a 533. A autuada, por outro lado, ficou silente, não esclareceu tais inconsistências e tampouco trouxe qualquer outro documento que pudesse complementar os memorandos de exportação. Com referência a tudo isso, entendo que as fragilidades apontadas pelo FR autuante pela representação fiscal impedem a comprovação das aludidas exportações, sendo de rigor a reforma da decisão de primeira instância nesta parte, para o fim de restabelecer a acusação consubstanciada no item 4 do AIN. Então, junto com a defesa, a autuada traz apenas esses dois memorandos. É difícil até fazer a leitura das informações contidas, mas fato é que somente os memorandos. E aí, em manifestação fiscal, o autor do feito faz a análise desses memorandos e encontra essas fragilidades. E eu entendi por bem acolher esse argumento da manifestação fiscal e também da representação fiscal diante da fragilidade do fato de que a autuada poderia ter trazido novos argumentos para complementar a sua tese, mas ficou silente, não trouxe nada. Então, eu entendo por bem acolher a manifestação e o parecer da representação fiscal. Quanto ao item 6, que é de falta de escrituração de CTS, a autuada sustenta que desconhecia essas operações, que não teria figurado, em tese, como contratante desses serviços. O julgador de primeira instância cancelou a referida infração em decorrência da ausência de provas da falta de escrituração do CTS, entendendo que apenas o demonstrativo elaborado pelo autor do feito, com a indicação das informações atinentes aos aludidos documentos, não era suficiente para comprovar. De fato, até aquele momento do julgamento em primeira instância, constava apenas como prova um demonstrativo elaborado pelo autor do feito com as informações relativas ao CTS. Então, até aquele momento, até concordaria com a falta de prova. Ocorre que, posteriormente, em atendimento à diligência anteriormente proposta pela Colém da segunda Câmara Julgadora, as folhas 5319 e 5320, o senhor FR atuante, com o propósito de comprovar que a autuada de fato figurava como tomadora dos referidos serviços de transporte, apresentou cópia dos documentos auxiliares aos conhecimentos de transportes, aqui alude o item 6, folha 5325 a 5735. Com efeito, analisando os documentos juntados pelo autor do feito, dúvidas não restam que os documentos auxiliares efetivamente indicam a autuada como contratante dos aludidos serviços de transporte, e, portanto, deveriam ter sido por ela escriturados. Por outro lado, a autuada apenas ficou no campo das alegações, de que não teria conhecimento da realização de tais serviços, sem, todavia, apresentar nenhuma prova que pudesse confirmar esse desconhecimento. Afigura-se evidente, portanto, o acerto do trabalho fiscal, que comprovou que a autuada figurava como contratante de serviços de transporte cujos CTS não foram regularmente escriturados. Dito isso, tem-se que a decisão ACODEV também, nesta parte, ser reformada para o fim de restaurar a acusação formulada no item 6. Então, nesse item 6, a autuada ficou somente no campo das alegações, sustentando que desconhecia essas prestações, não tinha contratado esse serviço, mas em julgamento pela segunda Câmara Julgadora, que foi convertido em diligência para que fossem apresentados pelo autor do feito a íntegra desses CTS. E aí, em atendimento, o autor do feito traz esses CTS e não deixa dúvida que a autuada figurava assim como contratante. Então, não vejo como não restabelecer esse item. Por todo exposto, conheço do recurso de ofício e dou-lhe provimento, reformando-se a decisão de primeira instância, com o intuito de restabelecer os itens 4 e 6 do AIN. É como voto e fico à disposição, presidente. Agradeço, doutor Samuel, parabenizo pelo voto. Em debates, doutor Tiago, tem alguma consideração nesse caso? Apenas parabenizo o doutor Samuel e sem considerações, presidente. Obrigado. Obrigado, doutor Zulli.
parabenizo o Dr. Samuel. Efetivamente, o contribuinte não traz nada, né? Ficou evidente. Poxa, emissão da nota fiscal após, quer dizer, não demonstra que ele até tentou encobrir a ação, mas não foi feliz nisso, então não lhe socorre. Eu vou lhe acompanhar integralmente. Perfeito. Dr. João Marcelo? Obrigado, doutor Ítalo. No mesmo sentido do doutor Rafael, acredito que o voto do doutor Samuel não merece reparo, né? Não houve a prova, a contestação, né, da situação, não mudou, né? Não houve inovação nenhuma, então parabenizo o doutor Samuel e já adianto que vou acompanhá-lo. Muito obrigado. Obrigado, Dr. João Marcelo. Também vou acompanhar o voto de relatoria pelo restabelecimento dos itens citados. Então, o voto já está registrado. Encerro aqui os debates e faço a verificação do quórum. Votação iniciada. Todos votaram, encerro a votação, prevalecendo aqui o voto de relatoria, que conhece do recurso de ofício, dá-lhe provimento para restabelecer os itens 4 e 6 do auto de infração. Encerro, portanto, esse auto de infração. Todos os processos então estão encerrados, encerro então a sessão de julgamento para que seja gerada a ata. E formalmente eu encerro a sessão, agradecendo a todos os presentes. Peço ao Jailson, por gentileza, para encerrar a gravação.